A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h12. Bom dia, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Hora do Agro aqui pela 105 FM e numa gentileza da Nutripura. 6h12. Nós vamos começar o nosso programa com a entrevista do dia. Eu, Gino Rondon, Dr. Leonardo Rezende. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Silas, Dona Edna. Bom dia, Lainer. Bom dia, Rondonópolis. Robson Moraes, bom dia. Bom dia, Gino. Bom dia para você, quem está com a gente na audiência, Rondonópolis, região. Bom dia, doutor Leonardo, Lainer, o nosso convidado, Silas, o nosso menino de ouro, Dona Edna. E você que está aí com a gente na audiência, obrigado pelo carinho toda semana, obrigado pela sua companhia. Hoje cedo a gente já agitou as redes sociais, convidando a audiência, vem com a gente, nos segue. E é isso, estamos ao vivo no rádio, estamos ao vivo também, minha gente, no Instagram, tá? Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Fica por dentro de tudo e do nosso bate-papo de hoje. Vamos até às 7 com o nosso entrevistado, diretor de pesquisa da Nutripura, para falar, trazer as informações para você, produtor, para você que trabalha com o agro, para você que trabalha com a pecuária. Lembrando que hoje foi o último programa de sábado do horário político. Por isso que entramos depois das 6h10. Sábado que vem já estaremos a partir das 6 horas pontualmente com o programa Hora do Agro. Doutor Leonardo, por gentileza, apresentar o nosso convidado. Vamos lá, dar as boas-vindas aqui pro Lainer Leite. Lainer, que é diretor de pesquisa e operações da Nutripura, né, Lainer? Ele é veterinário, especialista em produção animal e veio falar para nós hoje sobre produção bovina. O Lainer tem experiência, ficou um tempo morando nos Estados Unidos, conhecendo a produção americana, o sistema de produção americano. Ficou um tempo também na China para conhecer como é que é o mercado lá, que é um dos grandes consumidores hoje da carne produzida no Brasil. E vai contar para nós a experiência dele nessas duas situações. Lainer, comece se apresentando e conta para nós como é que foi essa experiência lá de morar lá nos Estados Unidos e conhecer o sistema de produção deles. Bom dia, doutor Leonardo, bom dia, Robson, bom dia, Gino, bom dia, Silas. Satisfação imensa estar aqui com vocês e é com muita alegria que a gente vem aqui para poder compartilhar um pouquinho de informação que a gente tem aí do agro, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E respondendo a sua pergunta, doutor Leonardo, foi muito interessante, a ideia partiu em 2015, né? Da Nutripura, e a ideia nossa era tentar entender como era o sistema de produção nos Estados Unidos. Eu fui para lá, fiquei 6 meses visitando universidades e diversos produtores de cria, recria e engorda dos confinamentos americanos. E foi muito interessante esse período, porque a gente viu como os Estados Unidos têm trabalhado com a produção de carne bovina e eles lideram esse setor a nível mundial, produzindo quase 13 milhões de toneladas. O Brasil vem logo em segundo. E eles usam tecnologias há mais de 20, 30 anos que puderam permitir com que eles tivessem nessa vanguarda, né, na liderança. Então, é um sistema de produção um pouco diferente do brasileiro, porque ele não é tão baseado em pasto, mas é um tipo de sistema de produção mais padronizado, onde eles passam boa parte do seu sistema de produção em confinamento. E hoje, eles têm passado por uma dificuldade enorme, é o menor rebanho dos últimos 60 anos. E isso tem alavancado o preço de carne, o preço da proteína animal ao longo do mundo inteiro aí. Então a gente vai ter algumas novidades aí nos próximos anos, mostrando um aquecimento bem forte no preço das proteínas, principalmente porque o rebanho mundial, tanto dos Estados Unidos quanto da China, tem decrescido bastante nos últimos anos.
já começa com uma informação como essa, né? De produção. E enquanto o rebanho dele está diminuindo, como é que está o nosso? O nosso rebanho, o ano passado ele teve um acréscimo de praticamente 2%, e esse ano a gente teve o abate histórico, recorde de fêmeas. Então, ao final do ano a gente vai ter uma redução no nosso rebanho. Nós tivemos uma oferta esse ano que vai ultrapassar praticamente 40 milhões de abate, então a gente tem uma super oferta de carne a nível de Brasil em 2024. Mas nos últimos 2 meses a gente percebe claramente uma mudança no ciclo, onde começou a reter um pouco de fêmeas, e isso vai diminuir a oferta de carne a nível de mercado. E aí a gente começa a entender que agora a gente está entrando no ciclo de alta de pecuária, e boa parte dos produtores já estão se preparando para isso. Lainer, fazendo um comparativo dentro desse espectro Estados Unidos e Brasil, quer dizer, nós temos um rebanho maior, um rebanho que vem crescendo ao passo que o deles tem decaído, mas ainda assim, em termos de produção, nós não estamos na ponta. Isso se dá a maneira como nós fazemos aqui, vem daí essa desvantagem, é isso? Robson, excelente pergunta. É interessante a gente observar que são 2 sistemas de produção bem diferentes. O sistema americano ele é muito baseado em grãos, e o brasileiro ele tem pouca participação de grãos na terminação de animais. O que a gente percebe no Brasil, nos últimos 20, 25, 30 anos, nós tivemos uma evolução na produção de carne bovina gigantesca. Hoje a gente consegue ter fazendas que desmamam bezerro com 270 quilos. Isso 20 anos atrás era peso de boi magro, peso de garrotes nessa mesma idade. Então, assim, nós evoluímos muito em genética, em manejo de pasto, em gestão de todos os processos. O que se dá a diferença de produção, apesar de a gente ter o dobro de rebanho do que os Estados Unidos, é que o sistema de produção nosso é mais baseado a pasto. E o mundo gosta muito de ouvir isso, né? Carne produzida a pasto. Quando os americanos vão para o mercado vender carne, eles falam assim que 70% do período da produção daquela carne foi baseado em pasto. Mas, para fazer esses 70%, eles levam os 9 meses que o bezerro ficar na barriga da vaca e ela a pasto. Se a gente considerar isso... Eles põem na conta. Se a gente considerar isso no termo do sistema de produção do Brasil, a gente passa de 80%, 85%, porque são 9 meses a pasto, depois esses bezerros permanecem 8 meses a pasto novamente, no Brasil mais 12 meses a pasto, para depois ficar 3 a 4 meses de confinamento. Nos Estados Unidos não, são 9 meses de gestação, depois eles ficam 6 a 7 meses a pasto, teoricamente, com as vacas, e já vai para confinamento. Então, o período que eles permanecem do animal vivo em pasto é muito pequeno comparado com o do Brasil. Mas, quando a gente fala em produção de carne bovina a pasto, todo mundo no mundo inteiro abre os olhos, chama muita atenção. Então, o que se deve à diferença de produção? Eles têm 90 milhões de cabeças, nós temos 200. Eles produzem 13 milhões de toneladas de carne, a gente produz 11. E basicamente porque eles usam muito mais confinamento do que o Brasil. E isso dá essa diferença toda, né? Nós estamos conversando com Lainer Leite, diretor de pesquisas e desenvolvimento de produtos da Nutripura. Continuamos agora com a nossa entrevista bem esclarecedora, que já começou com informações importantíssimas da pecuária. Dr. Leonardo, Robson, à vontade. Vamos lá. Lainer, você falou da produção brasileira e da americana. A gente fala disso. E a questão de preço? Você estava falando da diferença dessa produção e a produção na China também, você comentou para nós antes, fora do ar aqui. Se você puder fazer um comparativo de como que é a produção americana, como você já falou, a brasileira e a chinesa, e a questão de custo e preço final de venda, como é que é isso? Nós somos competitivos? Como é que é essa situação? Bom, doutor, são 3 sistemas diferentes de produção. Vamos falar um pouquinho do sistema de produção da China. A China é um país que tem extensão territorial gigantesca, mas tem uma população muito grande. E ela precisa alimentar essa população, então ela tem muita produção de grãos, de vegetais, então culturalmente eles têm bastante essa questão de consumo de vegetais lá. E também produção de carne, seja de peixe, de frango, de porco, de boi, etc. Só que eles têm uma questão territorial limitante nesse processo. Então como que se dá o processo lá deles? Normalmente eles fazem cria, recria, engorda, e na cria essas vacas permanecem, boa parte delas, em confinamento. Então, um sistema de produção ainda mais intensivo, dependente de grãos. Eles desmamam esses bezerros depois de nascimento aos 4 meses, e esses animais são direcionados para o confinamento. Então, muitas vezes, os animais abatidos nunca tiveram por pasto.
Então é um sistema muito intensivo de produção e como ele é baseado em grãos, ele fica muito refém do preço de grão mundial, porque se usa muito milho, usa muito DDG, muito coproduto de soja, então fica muito variável. Se a soja está muito alta ou o milho está muito alto no mercado internacional, o custo da proteína deles fica muito alto, seja no boi, seja no frango, seja no suíno. Quando a gente vai para os Estados Unidos, eles têm uma boa parte do sistema de produção deles na cria é feito a pasto em áreas extensivas, em alguns projetos com áreas mais intensivas. E por que tanto na China quanto nos Estados Unidos? Eles têm limitante de território, de clima e de solo. Então são 3 limitantes que o Brasil não tem. Então a cria nos Estados Unidos é feita em áreas extensivas, rebanhos na média pequenos, de 20 vacas. Se você pegar a média do criador americano, são de 20 vacas. Lógico que tem grandes projetos, mas tem bastante pequenos. Depois esses animais ficam no período para desmamar ali até 5, 6, 7 meses de idade. Ficam mais 5 meses recriados a pasto e vão para o confinamento. Então, um animal que tem pelo menos ali 4, 5 meses para ficar a pasto ou recriado em confinamento para depois ser terminado. Então, um sistema um pouco menos intensivo do que o da China. E no caso do brasileiro, ela é um pouco diferente. Nós temos uma diversidade de sistema de produção no Brasil muito grande, mas o que a gente vê hoje, principalmente aqui a nível de Mato Grosso, são os animais desmamados com 7 meses, depois eles permanecem de 12 a 16 meses a pasto, sendo recriados em pasto, e assim eles seguem para terminação, seja em semi-confinamento a pasto ou em confinamento. Então o ciclo de produção aqui no Brasil é um pouco maior e ele é baseado a pasto, e por esse motivo o custo de produção nosso ele é menor. O preço de venda ele é determinado pelo mercado. E o mercado tem a ver com o poder aquisitivo das populações. Seja nos Estados Unidos, onde tem uma renda alta, ou na China, que também tem uma renda crescente. Quando a gente observa nos Estados Unidos, hoje a arroba é comercializada ao redor de 100 a 105 dólares uma arroba. Na China, ao redor de 90 dólares. E hoje no Brasil a gente ainda está com 50 dólares comercializando a nossa arroba. Então a diferença é muito grande. E isso é determinado pelo mercado, pela renda e também pela oferta desse produto a nível de mercado. Lander, ainda daqui a pouco a gente vai fazer um comparativo, abrir um pouco mais o leque e aí trazer a China para essa história dentro daquilo que a gente estava conversando fora do ar. O Lander, só para quem está ouvindo, o Lander chegou aqui um pouco mais cedo, gente, a gente ficou batendo um papo ali, tomando um café. Além da questão do preço, ainda dentro dessa diferença de processos de produção, da maneira como se faz, isso impacta também na qualidade do produto que a gente manda para fora com relação ao que os Estados Unidos abastece o seu mercado? Tem diferença dessa carne, ou seja, em termos de qualidade o Brasil é ponta ou também não? Nós evoluímos muito nos últimos 20, 30 anos na qualidade e na segurança da nossa proteína. O que a gente tem visto atualmente é que existem nichos de mercado que a gente tem carne de excelente qualidade no Brasil e a gente tem carne commodity também aqui dentro do Brasil, assim como a gente tem isso nos Estados Unidos ou na própria China. Quando a gente avalia a nível de mercado mundial, a carne americana normalmente ela é mais valorizada. Por quê? Porque tem um sistema de produção terminado em confinamento, com boa parte de seus animais, e tem uma genética que foi selecionada por muitas décadas para isso. Então, eles tomaram conta de um mercado de carne altamente de qualidade, para exportar para os diferentes países do mundo. Então, hoje, o que os Estados Unidos fazem? Ele compra a carne do Brasil, que é uma carne de boa qualidade. Eles têm uma cultura de fazer bastante hambúrguer. Então, eles pegam a carne do Brasil, moem a carne, misturam com gordura, ao redor de 15, 20% de gordura deles, que eles têm lá, e aí eles fazem os hambúrgueres. E a carne de alta qualidade que eles fazem, ao invés de consumir totalmente nos Estados Unidos, eles exportam com alto valor agregado. Então, o americano faz isso hoje. Na China, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque eles têm um sistema muito intensivo, mas são animais inteiros, que afeta a qualidade da carne, e vamos dizer assim, a genética dos animais da China hoje ainda estão passando por um processo de seleção para alcançar uma carne de qualidade. E o Brasil não, a gente tem evoluído no Nelore aí com um marmoreio, um trabalho que a confraria do Nelore tem feito, a gente tem um nicho de mercado sendo trabalhado e eu imagino que no futuro a gente consiga fazer isso. Mas o que mais importa para nós nesse tema de qualidade é a gente entender que o tipo de animal que a gente quer e o mercado que a gente vai oferecer. E se ele paga, com certeza o mercado começa a produzir para ter essa rentabilidade. Essa informação, você sabe que me surpreende. A China, a gente entende porque é uma questão de clima, de espaço, enfim, a China a gente entende toda a dificuldade, mas nesse comparativo com os Estados Unidos, eu imaginava que o Brasil, em termos de qualidade, até por conta de temos o rebanho que temos, eu imaginava que o Brasil fosse ponta em termos... Mas é bom que está caminhando para isso, né? Do que manda. Está caminhando através da ciência, através das pesquisas, dos laboratórios que já existem no Brasil, justamente focado em melhorar e
para poder até ranquear mais próximo aos Estados Unidos, porque a gente tem tudo para isso. A gente tem uma carne de muito boa qualidade, muito segura. A gente passou por um processo aí de rigor sanitário muito grande nos últimos anos. Então, a gente tem trilhado um caminho que a gente vai alcançar. Os Estados Unidos, eles têm uma força internacional muito grande. Então, hoje, eles terminam os animais castrados. Eles podem utilizar o que a gente chama de beta-agonista, que melhora o desempenho dos animais castrados. Por que o Brasil não castra? Porque quando você castra, você tem uma queda de 20% a 25% no desempenho. E ninguém no mundo permite que o Brasil use as tecnologias que os americanos usam. Então, se nós pudéssemos castrar os nossos animais e usar os hormônios que os Estados Unidos usam e os beta-agonistas, a gente teria a mesma qualidade de carne dos americanos. Mas, infelizmente, nós brasileiros não temos a força no mundo para determinar o uso dessas tecnologias. Eu acredito que entra a falta da comunicação, que agora o agro, de um modo geral, está começando a acordar para isso, né? Eles eram muito bons, vocês, todo mundo do agro, vocês que estão ouvindo o programa, até a porteira. Da porteira não se comunicava. E agora o setor, o segmento, está começando a acordar para a importância também da comunicação dentro do agro. Tá, até para melhorar essa comunicação também, quando você fala em ganho de 20%, para quem está em casa, às vezes não conhece, quem é do agro sabe disso, mas se você castra um animal, quando ele fala de desempenho de 20%, é um animal que poderia ter o potencial de ganhar peso rápido e desenvolvimento, que geralmente o boi inteiro, quando ele não castra, ele desenvolve muito dianteiro e ganha peso. O animal que chegaria a 24 arrobas, 25 arrobas, se você castra ele, a tendência dele é desenvolver menos o dianteiro e ganhar menos peso. Então ele vai chegar a um animal de 20 arrobas, 21 arrobas, que é o que a gente chama muito parecido, fica parecendo vaca, né? O boi quando castra, ele fica parecendo mais a vaca, ele tem um desenvolvimento menor. Então isso faz muita diferença. O que o americano faz? Ele suplementa isso, ele complementa isso com hormônios. Que aí vem aquela questão, mas o hormônio é prejudicial, não é prejudicial? No Brasil é proibido, tá? Inclusive o INDEA, vale destacar, o INDEA tem programas de verificação nas fazendas, ele vai nos confinamentos, vai nas fazendas, fazer coleta de urina dos animais, amostras, para identificar se está sendo usado ou não, e aí entra o que o Lander falou de segurança da nossa carne. Então, se alguém vai falar para vocês, você está consumindo carne, antigamente o povo fala assim, não vou consumir fígado de boi, porque tem um hormônio que vai pro fígado. Gente, esquece, isso é conversa fiada. Pode comer o seu fígado acebolado no final de semana, que vale a pena. 6h30, 105 FM, a hora do agro. Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e o nosso entrevistado de hoje, Lainer Leite, esclarecendo e trazendo informações de qualidade aqui para o programa para você, o homem do campo. Lembrando que nós estamos sendo também acompanhados pelo YouTube, pelo Instagram, vai para o YouTube na quarta-feira, sob a responsabilidade do Silas. Quer fazer parte do programa Hora do Agro? Entre em contato com o departamento comercial 67 99871 2265 e fale com a Edna Rondon. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 6h34, nós vamos até às 7 com as informações do agro, aqui na Hora do Agro. Lainer Leite é o diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Nutripura e é o nosso entrevistado de hoje. Robson, tem uma pergunta aí de um internauta, por gentileza. Tem uma pergunta que chegou aqui do Guilherme de Mirassol, São Paulo, é isso, doutor? Guilherme é de Mirassol, São Paulo. Um abraço, Guilherme Beuch Pala. Guilherme Beuch está com a gente na live aqui no Instagram. Lembrando, você que está ouvindo no rádio, quiser participar do nosso programa, @programa Hora do Agro. E aí, a pergunta do Guilherme, Lainer, já entra num outro ponto que nós vamos abordar aqui, que é a legislação. Ele está dizendo aqui, vou repetir a pergunta, qual a vantagem para o produtor brasileiro de produzir uma carne melhor se o valor da arroba, com base no que a gente falou no primeiro bloco do programa, se o valor da arroba no abate é igual? Por exemplo, o gado rastreado tem diferença no valor? Ele quer saber, levando em consideração os custos, qual a vantagem então para o produtor brasileiro produzir uma carne melhor? Qual o estímulo que se tem para isso? Guilherme, obrigado pela pergunta, muito interessante. Guilherme, a gente trabalha muito próximo dos produtores, dos nossos clientes aqui na região, e a primeira coisa que a gente faz para definir o sistema de produção é entender a viabilidade econômica.
Então, quando a gente analisa todos os dados e a gente começa a encontrar oportunidades, a gente começa a definir o sistema de produção. Hoje a gente tem aqui na região programas que qualificam ou que premiam, por exemplo, a carne de novilhas Angus. Nós temos clientes recebendo o preço de São Paulo mais 4%, 5%, 6%. Ou seja, são programas já consolidados que premiam uma carne de altíssima qualidade de um animal produzido num determinado sistema de produção. Agora, para produzir esse animal, você tem um custo maior. Se você não tiver um valor agregado na hora de vender, você precisa fazer suas contas para ver se faz sentido você entrar naquele sistema de produção. Porque para você, produtor rural, o que mais importa é a última linha. É que você tenha um sistema que seja produtivo, que seja sustentável, mas que principalmente ele seja rentável. Então, se faz sentido para você, você pode direcionar o seu sistema de produção para produzir, seja novilhas Meisang Angus ou novilhas Nelore, que tem bons programas aí remunerando, ou simplesmente você pode trabalhar com boi inteiro no semi-confinamento ou a pasto, caso você esteja trabalhando com boi base aí em termos da sua região. Nesse ponto de agregar valor, a segunda parte da pergunta dele, a rastreabilidade entra nisso também, agrega valor, né? Sim, hoje a gente tem percebido que no primeiro semestre os frigoríficos têm remunerado de R$3 a R$5 por arroba e no segundo semestre ao redor de R$3 por arroba. E a gente tem um custo que eu estava levantando essa semana lá dentro do centro de pesquisa, a gente tem um custo para rastrear um animal ao longo do ano de R$8. E quando a gente fala em produzir, em ter agregar valor em redor de R$3 a R$4 por arroba, a gente está falando em ter uma receita mais ou menos aí de R$60 a R$80. Ou seja, você gasta 8 para ter de 60 a 80 de receita. Ou seja, é uma tecnologia, uma ferramenta que deve ser utilizada porque te deixa margem dentro da mesa. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouquinho de legislação? Pois é, a gente aproveitar essa experiência do Lainer, né? Lainer, conta para nós como é que é a diferença da exploração pecuária lá na China e nos Estados Unidos com relação ao meio ambiente. Aqui no Brasil nós temos uma pressão muito grande de preservação ambiental, principalmente uma pressão externa, de imposição de restrições para produção. Você tem que deixar APP, área de preservação permanente, área de reserva legal, na área da Amazônia você tem que preservar 80% da área. Você compra uma fazenda, você só pode explorar 20% da fazenda. Em região de cerrado é 30% que você tem que manter. Enfim, como é que é lá nos Estados Unidos, como é que é na China? Eles têm também essa pressão de preservação ou não? Essa regra só vale para nós? Interessante, um advogado fazendo uma pergunta de legislação para o veterinário. Vamos lá, falar um pouquinho do que a gente percebeu lá. A gente sabe que no Brasil um dos grandes aspectos é a questão da barreira econômica, né? Se nós pudéssemos explorar toda a área que nós temos aqui, nós produziríamos uma quantidade de alimentos gigantesca que ia afetar o preço a nível de mundo. Então existe uma barreira muito forte da União Europeia, dos Estados Unidos e também da China. E a China vem sofrendo muito com isso, porque os Estados Unidos e a União Europeia atacam muito eles nesse sentido. É que a China tem um poder muito grande de compra e de venda, então ela tem uma importância no mercado maior. Mas quando a gente observa lá nos Estados Unidos, a gente vê diversos rios sem APPs. Uma das grandes utilização das áreas dos Estados Unidos pós-agricultura, depois da agricultura, é a área utilizada para cidades. As cidades nos Estados Unidos, elas cresceram muito horizontalmente. Então, assim, você vê áreas que têm preservação, mas a maioria, quando o país decidiu ir para o oeste e aumentar a sua produção, não foi uma barreira para eles manter as árvores, etc. Então, assim, faça aí, mas aqui eu não fiz. É bem isso nos Estados Unidos, e hoje ele quer pregar isso no mundo, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, mas quer pregar no mundo e quer pregar isso principalmente para a China, mas a China não está muito preocupada com isso. Não, até porque logo ela vai passar aos Estados Unidos, né? Exatamente. A tendência é essa. As previsões é que nos próximos anos eles ultrapassam os americanos, ou seja, e a China está no mesmo caminho, apesar de ter eles estão fazendo um projeto de reflorestamento não mais natural, agora artificial, que é gigantesco. Os números são assustadores. É tipo plantar 2, 3 bilhões de árvores. Mas depois de ter retirado as florestas nativas. Então, eles estão fazendo isso em áreas estratégicas para eles, e depois eles vão utilizar essas florestas, essas madeiras, para utilizar como energia. Mas, assim, a parte natural de ambos os países, seja inclusive na Europa, Estados Unidos e também na China, tiveram um impacto muito grande, pagaram um preço muito grande
grande pelo progresso. E hoje, todo mundo olha para a Amazônia como lá é o pulmão do mundo, a gente tem que preservar, mesmo não sendo áreas deles. E a gente paga esse preço porque a gente não tem essa força internacional. Mas dentro desse ponto, o que me vem na cabeça, Leandro, queria te ouvir falando sobre isso, o quanto o Brasil se torna suscetível à pressão norte-americana e à pressão europeia por conta dos nossos recursos naturais. Quer dizer, eles perderam deles, não preservaram, não cuidaram ao longo da história. Temos aqui o pulmão do mundo. E o Brasil, talvez por uma questão diplomática, uma questão talvez de fazer bonito, endurece a legislação e não revisa, não conversa, não se atenta, talvez até para não desagradar o exterior. Só que aí quem paga a conta desse cartão de visita, ou chame como quiser, é o produtor brasileiro. Robson, no final do ano passado, em dezembro, a gente recebeu uma comitiva de chineses aqui e a gente ficou com eles durante 10 dias, andando em diversos sistemas de produção, e eles ficaram maravilhados com o que eles viram e preocupados com a potência que é o Brasil. Assim, eles ficaram incrédulos com essa parte. Quando a gente explicava para eles a nossa legislação ambiental e a nossa legislação trabalhista, eles olhavam para a gente e falavam assim: como vocês conseguem produzir diante desse cenário? Esse é o ponto. Porque você pega na China, eles trabalham 10 horas por dia, durante 6 dias por semana, e o 7º dia, ele não é remunerado. Você pode descansar, mas você não é remunerado. Você não tem tanta pressão em questões ambientais. E no Brasil é completamente diferente. Como o Dr. Leonardo comentou, se você tem um prédio de 10 andares, você pode explorar 2, como se fosse a terra na Amazônia. Não faz sentido algum nesse sentido. Quem vai comprar aquelas terras? Para quê? Se a gente não pode utilizar. E ainda mais, você é responsável por manter e preservar os 80%, porque se entrar um fogo ou se tiver algum problema, você é responsabilizado por aquilo. Então, assim, o Brasil, ele perde a oportunidade de se impor, porque a gente sabe que antigamente o Brasil era conhecido como o país do futebol. Hoje eu não sei se ele é, mas com certeza ele é o país do agro, porque a representatividade no setor, ela é gigantesca. E ela foi puxada bastante, é muito boa essa frase. Esse é o corte, hein, menino Silas? A agricultura, ela veio à frente da pecuária. A pecuária está começando a acordar para reivindicar seus direitos. Nós tivemos aqui recentemente o Chico da Pauliceia, ele faz parte do Conselho Nacional, né, do agronegócio, da agricultura. E a agricultura deu um passo à frente e agora a pecuária está indo também para conquistar e conscientizar principalmente a população que nós precisamos da comida. Tudo vem do agro. O agro realmente tudo que nós temos aqui vem do agro. Deixa eu fazer um complemento para quem está na audiência. Dentro disso nós estamos dizendo dessa questão ambiental, desse rigor. Em nenhum momento a gente defende o atropelo da legislação ou que se afrouxem as leis e que, enfim, que não haja nenhuma lei de proteção, enfim, não é isso que o nosso programa faz, viu, gente? Não é isso que nós estamos defendendo, não. Mas talvez o que seja preciso trazer para o debate, trazer para cima, para a gente conversar, é talvez a necessidade nossa, enquanto Brasil, e aí para abastecer o mundo, talvez a necessidade de revisar um ponto ou outro dessa legislação com embasamento científico e técnico, porque hoje o agro tem literatura científica para que faça isso de uma forma responsável. Se nós estamos falando de aumentar a capacidade produtiva para abastecer o mundo, se a China começar a comer mais, se o resto do mundo começar a comer mais, quem vai produzir somos nós. De que forma que nós vamos fazer isso? E outra coisa, até para baixar o preço interna e externamente, para você que está ouvindo e vai no supermercado, nós temos que produzir, senão isso não vai acontecer. A matemática é simples nesse ponto, né, Elane? Robson, muito pertinente o seu comentário, porque a gente precisa deixar bem claro, porque para produzir o que a gente produz ou dobrar a nossa produção, a gente não precisa desmatar mais nenhum hectare. Exato. O que nós gostaríamos era de estudos, como você falou, com base científica, para ver o que o desmatamento tem de implicação na mudança climática. Isso é um dos pontos. E a segunda questão se a gente está deixando todas essas florestas em pé, por que a gente não deveria ser remunerado por isso? O ponto é isso, nós não temos problema nenhum para produzir. Nós temos ainda bastante áreas para a gente aumentar em termos de melhorar em agricultura, depois fazer pecuária intensiva. Para a gente dobrar a produção de carne bovina, a gente não precisa desmatar mais nada. A gente tem tecnologia, ferramenta, conhecimento disponível para isso. O que a gente gostaria de entender
por que a gente não é remunerado pelas áreas que a gente tem em pé nas nossas florestas, sendo que os outros derrubaram as suas, né? Então, assim, é um contrassenso que a gente gostaria de entender, mas em termos de sustentabilidade, para produzir mais grãos, mais carne bovina, etc., a gente não precisa de desmatar mais nada. Complementando o que o Leandro falou, pensa o seguinte, ele falou mais cedo que arroba americana $105, arroba na China 190 dólares. 90 a 95 dólares. No Brasil 50, tá? No Brasil 50, com legislação trabalhista mais apertada, legislação ambiental estrangulando, tá? E a gente tem que manter ainda a floresta em pé. E ele comentando, e a gente não recebe nada por isso. É uma concorrência praticamente desleal, né? Desleal. Com um bocado de ONG só descendo o sarrafo no produtor, tá? Então, a gente ri, mas é de nervoso. Gente, pensa bem nisso. Para você que fica às vezes escutando os outros falando assim, mas o agro polui, o agro derruba, o agro isso. Para de ficar escutando o que os outros estão falando e pensa um pouco. O produtor brasileiro precisa cuidar do mato, cuidar da floresta, tá certo, tudo bem, mas ele tem que pagar por ela, tá? Ele tem um custo maior por conta de legislação trabalhista, de legislação ambiental, de legislação tributária. Eu já falei em outras vezes, a semana passada falamos de tributação aqui com a Roberta e com o Paulo, o quanto de tributo que o agro tem que pagar, de obrigações de manutenção, e ainda tem que vender seu boi mais barato, vende seu boi mais barato. A concorrência é desleal. Pensem, gente. São 6 horas e 46 minutos. 6h46 aqui na 105 FM. Hora do agro. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, promovendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Olha, eu sou suspeito de falar da Nutripura porque eu sou cliente da Nutripura há 20 anos. Hoje, o que há de mais moderno é aplicado e assessorado e assistido pela Nutripura. E nós não podemos deixar de dizer que o que há de mais moderno é você produzir com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Chico, da Fazenda Pauliceia, é cliente desde 2002. Nutripura. Juntos vamos mais longe. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 6 horas 49 minutos até às 7. Hora do Agro aqui na 105 FM. O nosso entrevistado de hoje, Lainer Leite, diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos Nutripura. É o nosso entrevistado de hoje. Doutor Leonardo. Vamos lá, a dona Regina passou aqui para lembrar. Leandro, uma das afirmações que a Nutripura sempre faz é que que a carne do futuro não está no laboratório, está nos nossos campos, está nas fazendas. Explica pra gente melhor isso aí. Você que é um dos que participa das pesquisas, do desenvolvimento. Dá uma palhinha para nós, fala um pouco dessa afirmação que a Nutripura sempre faz. Bom, Leonardo, essa é uma frase falada pelo Luciano agora recentemente no simpósio em etapa de Cuiabá, e ele foi muito feliz, né? E essa carne que a gente tem produzido no campo, nos pastos, ela é extremamente rica, de alto valor biológico, ela é extremamente segura e ela tem um aspecto social enorme para todo o país. Mas por que ele falou isso? Porque o sistema de produção do Brasil, o nosso grande diferencial são as pastagens. Então, uma boa parte do sistema de produzido é conduzido em pasto. E isso faz com que a gente tenha um diferencial em torno de todo o sistema de produção do mundo. Na África do Sul, eu tive a oportunidade de morar um tempo lá, eles têm uma grande dificuldade também com relação a produzir pasto. Então, eles usam pequena parte do ano nas culturas de inverno para fazer as recrias. Na China é o mesmo problema, o inverno muito rigoroso, menos 40, menos 30, como é que se produz num sistema como esse? E os Estados Unidos da mesma forma, muito frio no inverno e muito quente no verão. Então, dentro do Brasil, a gente consegue produzir uma carne baseada a pasto. Mais de 70%, 75% da vida desse animal passa em pasto. E esse é um dos nossos grandes diferenciais, que nos traz
uma carne de qualidade, uma carne segura e também com custo de produção diferenciado, porque a gente produz baixo, com custo de produção baixo, quando a gente coloca esses animais no pasto e entregando uma carne de qualidade, uma carne segura no final do processo, porque a gente termina esses animais com o uso de grãos. Ou seja, a gente acaba contemplando todos os aspectos para entregar uma carne de excelente qualidade no final da cadeia. Muito bem, deixa eu dar um recado para você que está com a gente no programa Hora do Agro, ao vivo no Instagram, @programa Hora do Agro, nos siga aí. E lembrando, minha gente, que além do Instagram e além aqui do Rádio 105, obviamente você que está nos ouvindo, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no canal oficial do YouTube, programa Hora do Agro, você encontra os melhores momentos das edições, produzido o bate-papo da semana passada. Inclusive com o Paulo e a Roberta já está postado. Vai lá, acompanhe, vem com a gente. Este programa aqui, essa entrevista especial com o Lainer, na próxima quarta-feira às 19 horas. Uma outra informação para quem está nos ouvindo ter a dimensão dentro do que a gente falava do ponto de vista da legislação engessando a nossa capacidade produtiva. O brasileiro consome em média por ano, a gente falava sobre isso, 40 quilos de carne bovina, eu tô dizendo, tá, gente? Carne bovina, 40 quilos. Você que está me ouvindo, trabalhadora, você que vai no supermercado e reclama do preço da carne, nós tivemos um momento recente em que esse consumo de 40 passou para 30, baixou 10 na média. Se nós não tivermos avanço, progresso para aumentar essa capacidade produtiva, o impacto disso, especialmente para os mais pobres que já pagam caro na carne, já reclamam do preço da carne, o impacto é enorme e preocupante. Você imagina de 30 baixando ainda mais, e esse é um risco real com o qual a gente tem que lidar e tem que prever, Elaine, talvez. Poder aquisitivo do brasileiro também, né? Infelizmente, vem tudo. Exatamente. Nós temos um ponto a ser considerado da questão da oferta e da procura, né? E essa questão da renda do brasileiro. Carne bovina é um artigo de luxo no mundo inteiro. Os Estados Unidos consomem 25 quilos de carne bovina e tem uma renda muito mais alta que a do brasileiro. Por que lá come menos que aqui? Porque é caro. Aqui come mais do que lá porque aqui é barato ainda. Mas isso vai mudar. Na China, eles consomem 6 quilos de carne bovina por habitante. 6 quilos. É muito pouco, ainda é um consumo irrisório. É questão cultural, né, Laine? Também questão cultural. O que a gente tem observado nesse sentido o consumo ele vai permanecer dessa forma enquanto a carne tiver com valor acessível. Mas quando a realidade do Brasil for a realidade do mundo, com certeza a gente vai ter um consumo per capita de carne bovina no Brasil bem próximo de 20 a 25 quilos, porque aí é uma tendência dessa carne bovina a aumentar, porque ela tem alto valor biológico, um perfil de aminoácido espetacular e é um artigo de luxo. Já a gente vai ter uma redução nessa redução de consumo do brasileiro. Especialmente a parcela mais pobre da população é quem vai sofrer. Exatamente. A primeira a deixar de comer é o mais pobre. Sim, e aí vai ter que migrar para outras proteínas alternativas, seja de frango, seja de suíno, seja ovo, etc. Porque o que a gente vive hoje não é uma realidade a nível mundial. Esse consumo é muito alto. E para lembrar, ninguém está falando aqui que tem que desmatar, que tem que aumentar a área de produção, diminuir floresta, não é isso. Mas se você tem cada vez mais pressão, um custo maior de produção, alguém paga essa conta. Exatamente. E não vão achar que quem está pagando essa conta é quem está fora do Brasil. Quem está pagando essa conta é você que está ouvindo a rádio agora. Quem paga essa conta e quem vai comer menos carne é você. Não é lá na União Europeia, não é nos Estados Unidos, não é na China. Porque se a gente aumentar a produção e eles comprarem, é normal, você vai vender para quem está pagando mais. Se o mercado interno não consegue acompanhar a compra, vai para o mercado externo. E qual que é a maneira que você tem de diminuir esse custo? Produzir mais, explorar mais áreas, diminuir o custo. O boi a passa mais barato, confinamento ele fica mais caro. Então você está pagando a conta, você está ajudando a pagar a conta, mantendo floresta em pé, tá? Então, lembre-se disso. Lainer, agora me diz o seguinte, dentro disso nós estamos falando de se preparar para um futuro, com a tua experiência, com a tua visão e o teu acompanhamento desse mercado e desse contexto. Você acha que o Brasil está se preparando ou pensando em se preparar para um futuro próximo, que nem é tão futuro assim, estamos falando de uma década aí talvez? Robson, eu não tenho dúvidas que nós estamos no caminho certo. Quem não conhece, não tem oportunidade,
poderia buscar algum vizinho, algum conhecido e ir para a fazenda para entender como é feito esse trabalho. É um trabalho muito árduo, um trabalho complexo, com risco alto. É um trabalho de guerreiros, de heróis, porque a gente percebe no campo as dificuldades de clima, dificuldades das legislações, etc. E o produtor, através dos anos, das suas gerações, não é uma coisa fácil produzir carne, produzir soja, produzir milho. Os riscos são muito altos. E você olha no campo, você fala assim, cara, será que esse cara precisa fazer isso? E você vê que não é simples, não é simplesmente eu ter o dinheiro para ir lá comprar a terra e produzir. Não, você tem que ter conhecimento, você tem que ter equipe, você tem que ter estrutura, você tem que ter know-how. E assim, nós deveríamos fazer, eu vejo aquelas propagandas nos Estados Unidos que falam assim, consuma essa margarina ou consuma esse pedaço de carne porque foi produzido por um agricultor da sua região. Eles têm orgulho dos produtores rurais. E a gente não pode deixar, e esse programa aqui tem essa função, a gente tornar o produtor rural um vilão, porque na verdade não é. A gente precisa acompanhar cada vez mais o trabalho deles, porque eles são fundamentais na nossa sociedade. Lainer, eu acho que nada melhor do que esse comentário que você fez agora no final do programa. A gente já está chegando ao final. Você disse tudo, vindo ao encontro do objetivo do nosso programa Hora do Agro, que é conscientizar a população da importância do agro de um modo geral. E com pessoas que são da área, técnicos, conhecem realmente, e vindo trazer esse tipo de informação. São 6h57. Nosso amigo Hélio já está aqui na rádio para comandar o Raízes Pampiana daqui a pouco. Estamos já no encerramento. Robson, muito obrigado. Mais um programa, graças a Deus. Mais um programa, só agradecer a nossa audiência de sempre, agradecer pelo carinho, agradecer ao nosso entrevistado. Lembrando, gente, esse bate-papo, quarta-feira, 19h, vai estar no nosso canal do YouTube. E vale a pena. Dr. Leonardo Rezende, obrigado. Mais um sábado. Mais um sábado se foi. Eu tenho que deixar aqui um abraço especial para nossa ouvinte mais fiel, a minha mãe. Opa, Dona Maria da Graça está em casa todo sábado, mãe. Beijo. Daqui a pouco eu vou passar dar um beijo na senhora. Tá, fica com Deus. Pro Guilherme, lá de Mirassol, um grande amigo, meu irmão, amigo. Um abraço aí, o Hernandes aí estava acompanhando, a Ermília, a minha esposa, a família. Gente, muito obrigado a todos vocês que abriram as portas da casa de vocês mais um sábado para nos receber. Lainer, muito obrigado, tá? As portas do programa estão sempre abertas, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais assunto. Você volta daqui uns dias. Obrigado. Ficaríamos aqui o dia todo conversando. Lainer, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, Gino, Robson, Dr. Leonardo. As portas da Nutripura estão sempre abertas para poder compartilhar informações. O nosso centro de pesquisa também. Quem quiser fazer uma visita, entender um pouco mais de tudo que a gente falou aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos lá para poder receber vocês. Um grande abraço a todos. Vamos gravar um programa. Um abraço, Lainer. Temos aqui os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou, a direção-geral de Dr. Roberto Torres e doutora Gracielise Torres. Um abraço, amanhã meio-dia estarei com o programa Giro Rondon e Alto Estilo aqui, conversando com o doutor Reinaldo, médico, falando da Santa Casa e um pouco de saúde também. Grande abraço a todos, até sábado que vem também às 6h com mais. Sábado que vem é 6h realmente, porque aí acabou já o horário político. 6h estaremos de volta com Hora do Agro.